Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh. A gente já sabe que o Neil Walsh é aquele escritor estadunidense que é também mensageiro espiritual, e o trabalho dele tocou o coração de milhões de pessoas através de todos os programas que ele tem, de todos os projetos então humanitários que ele tem, incluindo então esses livros, que é uma trilogia. Esse aqui pelo menos já vendeu mais de 7,5 milhões de exemplares e ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E esse livro ele diz que é o diálogo que pode mudar a nossa vida, porque é um diálogo que ele está tendo com Deus, e Deus está respondendo ali várias perguntas que todos nós, eu acredito, pelo menos eu já fiz alguma vez na minha vida. E nós estávamos ali no capítulo 12, terminamos no vídeo anterior, o capítulo 12, que Deus começou quando o Neil Walsh perguntou: por que eu não posso fazer o que realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? E Deus, depois de sarcasticamente dizer que ele devia estar sonhando, pensar que isso podia acontecer, ele explicou que não, que é possível sim, desde que a gente entenda que primeiro a gente precisa ser para depois fazer e para depois ter. Então a gente precisa ser quem a gente realmente é, aí a gente faz aquilo que a gente acredita que seja o que quer que seja na nossa vida, mas é em prol de nós mesmos e do todo, e aí sim a gente pode ter tudo que a gente deseja. E aí concluiu-se ali no vídeo anterior, quando o Neil Walsh estava dizendo que Deus estava dizendo que muitos de nós decidimos voltar esse mundo de densidade e relatividade para ter outra chance de experimentar as decisões que a gente toma e as escolhas que a gente faz em relação ao nosso eu, nesse nível. E aí ele fala: eu sou uma dessas pessoas, e Deus diz sim. E aí ele começa, Deus discorre sobre essa resposta e termina dessa forma. O último parágrafo foi: se a mulher que tem um emprego que detesta para cumprir o que considera responsabilidades é quem você é, então ame o seu trabalho, porque confirma a sua autoimagem, o conceito do seu eu. E aqui eu acredito, e antes disso ele tinha usado a palavra homem. Se o homem que sustenta a sua família a todo custo, até mesmo da sua própria felicidade, é quem você é, então seja o que for que a gente estiver fazendo, a gente deve sustentar se for aquilo que a gente realmente é. E aí ele conclui: todos podem amar tudo quando compreendem o que estão fazendo e por quê. Ninguém faz o que não quer. Foi assim que se concluiu o 12º capítulo, e agora eu começo o 13º, a gente está no finalzinho do livro. Eu lembro a você que chegou aqui que eu fiz o livro completo, e eu deixo a playlist aqui se você quiser ver o livro todo, é muito interessante, porque aqui então nós estamos no penúltimo capítulo, que só vai até o capítulo 14. Então vamos ver como é que começa o 13º. Como posso resolver algum dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para 3 vidas. Por que estou tendo todos estes agora, nessa vida? Então a gente vê que aqui Deus chega então ali no setor, saúde, que também é super importante saber quais são as opiniões de Deus a esse respeito. Por que será que a gente tem tantas doenças? Por que será que tanta gente sofre tanto nesse quesito, nessa vida, não é? Vamos ver o que Deus diz. Primeiro, vamos deixar um fato bem claro: você os adora. Deus já começou, que é isso, né? O que ele está querendo dizer com isso? Então ele está dizendo que todos esses problemas crônicos que a gente tem na vida, relacionados à saúde, é porque a gente gosta. Já começou mal, né? Vamos ver como é que ele explica isso. Pelo menos adora a maioria deles. Você os tem usado muito bem para sentir pena de si mesmo e atrair atenções. Nas poucas ocasiões em que não os adorou, foi apenas porque foram longe demais. Mais longe do que imaginou quando os criou. Então quer dizer que esses problemas crônicos de saúde que a gente está sofrendo, está sendo açoitado por, é a gente mesmo que cria.
de acordo com Deus. E a gente já entendeu durante todo o livro que realmente a realidade que a gente está vivendo é aquilo que a gente criou através dos nossos pensamentos. Pensamento, palavra, ação. E aí então Deus dizendo que a gente cria esses problemas fisiológicos, digamos, para poder sentir pena da gente mesma e atrair atenções. Agora vamos entender o que provavelmente já sabe. Todas as doenças são criadas por você mesmo. Até mesmo os médicos convencionais estão agora percebendo como as pessoas tornam-se doentes. A maioria das pessoas o faz bastante inconscientemente. Não sabe o que está fazendo. Então, quando essas pessoas adoecem, não sabem o que houve. É como se algo lhes tivesse sucedido em vez de terem feito algo consigo mesmas. Olha, eu tenho uma desconfiança de que uma forma da gente criar inconscientemente é aquela coisa da gente querer burlar, a gente querer passar a perna, a gente querer... Por exemplo, a gente não está muito afim de trabalhar, aí a gente liga e fala, eu estou doente. E aí, para que isso não seja uma inverdade tão grande, a gente tem que ficar então deitado na cama, ou depois que a gente se levantou da cama, a gente vai para o sofá. É claro, a gente leva bastante comida, a gente fica assistindo a televisão, mas e se aparece alguém, de repente, né, um colega, vem ver como é que a gente está passando, a gente tem que estar com o ar de que está doente. E aí eu acredito que como aquilo que a gente... E aí a gente tem que pensar que a gente está doente também. Como aquilo que a gente pensa é o que acontece, então a gente pensa, a gente coloca em palavras, liga e avisa, estou doente, ou manda uma mensagem. E depois a gente age como se estivesse doente. Aí não tem como não ficar doente. Eu acredito que essa seja uma das formas de criar a doença inconsciente, mas vamos ver se Deus confirma isso. Ele continua. Isso ocorre porque a maioria das pessoas vive, não apenas no que diz respeito aos problemas de saúde e suas consequências, inconscientemente. As pessoas fumam e se perguntam por que sofrem de câncer. Ingerem carnes de animais e gordura e se perguntam por que suas artérias ficam bloqueadas. Sentem raiva durante todas as suas vidas e se perguntam por que têm ataques do coração. Competem umas com as outras impiedosamente e sob incrível tensão e se perguntam por que sofrem derrame cerebral. A verdade não é tão óbvia. A verdade não tão óbvia é que a maioria das pessoas se preocupa até morrer. A preocupação é a pior forma de atividade mental que existe, depois da raiva, que é muito autodestrutiva. A preocupação é inútil, é energia mental desperdiçada. Também cria reações bioquímicas que prejudicam o corpo, provocando desde indigestão a parada cardíaca, além de muitas outras consequências. Então ele dizendo, não foi exatamente aquilo que eu pensei que fosse, criar inconscientemente, mas quando a gente está fazendo coisas inconscientes. Eu acredito realmente, até já falei em alguns vídeos, uma pessoa que me disse, estava agora tentando parar de fumar e não conseguia, e essa pessoa disse que quando ela começou a fumar, que foi muito difícil, que o corpo dela não queria, que foi muito desagradável, mas ela forçou até que o corpo se acostumou e agora ela se escravizou ao vício. E aí é uma coisa inconsciente, porque como é que eu não quero morrer de câncer, mas então eu estou buscando ali um prazer que está me fazendo acabar com o meu pulmão, o que vai fazer, consequentemente, que eu tenho um câncer. E depois as outras coisas que ele disse, e ele diz que o ponto básico também, que as pessoas se preocupam até morrer. E o que a palavra preocupação quer dizer? Se preocupar, ou seja, está então fora do agora, do presente. A gente está se preocupando com o que vai acontecer no futuro, com aquilo que a gente acredita que vai acontecer. E inconscientemente a gente está criando aquilo que vai acontecer no amanhã, que vai ser o hoje de hoje, que só existe agora, mas a gente se preocupa, a gente fica morrendo de medo de ficar doente sem entender que nós mesmos estamos, de acordo com o que Deus está dizendo aqui, envenenando o nosso corpo.
A saúde melhorará quase imediatamente quando a preocupação acabar. A preocupação é a atividade da mente que não entende a sua ligação comigo. O ódio é a condição mental mais nociva. Envenena o corpo e seus efeitos são praticamente irreversíveis. E olha, voltando ali, eu acho que é interessante falar sobre isso. Ele diz que a saúde vai melhorar quase imediatamente quando a gente parar de se preocupar. E aí a preocupação é a atividade da mente que não entende a nossa ligação com Deus. Porque é aquilo de que se a gente acredita em Deus, a gente acredita que nós somos animados pela centelha divina, que tem alguém no comando, a gente não precisa se preocupar com amanhã, né? Aquela coisa de levanta o pé para dar o passo e Deus põe o chão. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. E aí, então, e depois da preocupação vem o ódio, que é a condição mental mais nociva. Isso, acho que eu acho que eu entendo o que ele está dizendo mesmo antes de ver a explicação que ele vai dar, que o ódio vem exatamente, é o oposto, né, nessa dualidade aqui relativa do amor. E se Jesus Cristo veio ensinar que nós devemos amar uns aos outros, começando por nós mesmos, então o ódio com certeza é fácil entender que é a condição mental mais nociva, porque enquanto a gente está odiando, desejando vingança para uma outra pessoa ou qualquer outra coisa, é como aquela máxima do Napoleão Hill, que ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que ele diz que está odiando, sentindo raiva e desejo de vingança, é como estar segurando um carvão em brasa esperando para jogar na pessoa, aquela que tá fazendo com que venha em nós esses sentimentos negativos. Só nós estamos nos queimando, é como aquela coisa também de tomar veneno esperando que o outro morra. O mundo é o oposto de tudo que você é e por isso tem um efeito de oposição à sua saúde mental e física. O medo é a preocupação exagerada. Ou seja, se preocupação já não é bom, se preocupar já não é bom, imagine se ela é exagerada, aí ela se transforma em medo. E o medo realmente, eu acredito que Deus já disse aqui nas páginas anteriores, que tudo que a gente cria só pode estar baseado no amor ou no medo. E o Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ali ele faz uma entrevista com o diabo, que só existe na mente de quem acredita nele, e ele disse que quem abre a mente da pessoa para o diabo entrar é exatamente o medo. Preocupação, ódio, medo, junto com suas ramificações, ansiedade, amargura, impaciência, avareza, crueldade, espírito crítico e condenação, atacam o corpo no nível celular. É impossível ter um corpo saudável nessas condições. Aqui então ele cai naquele ponto que tudo começa no emocional. Quando a doença, quando o câncer, digamos, a doença, uma das mais graves, ela aparece no corpo da pessoa, físico, ela já estava ali no corpo mental. E porque o que cria a doença ali no mental? Tudo isso aqui. Vale até a pena ler de novo. Se a gente estiver sentindo ódio, medo, junto com a ansiedade, amargura, impaciência, avareza, crueldade, espírito crítico e condenação. E eu acho aqui legal esse espírito crítico e condenação, que parece a gente pensar, eu não tenho ódio de ninguém, eu sou paciente, eu não sou cruel, trato todo mundo com carinho. Mas é aquela coisa da gente ficar só criticando e julgando o outro, não é? Seja o que quer que ele tenha feito. Se a gente olha e já julga e já critica, então aqui ele colocando que isso também ataca o corpo no nível celular. Ou seja, isso vai se transformar no físico em doença. Todas as doenças são criadas primeiro na mente. E aí o Neil Walsh pergunta, como pode ser isso? E as doenças contraídas de outra pessoa, como um resfriado ou até AIDS? Deus responde, nada ocorre em sua vida, nada que não é primeiro um pensamento. Os pensamentos são como ímãs que atraem os efeitos para você. O pensamento pode não ser sempre óbvio e, portanto, claramente cansativo, como em
vou contrair uma doença terrível. Pode ser, e geralmente é, muito mais sutil do que isso. Não mereço viver. Minha vida é sempre conturbada. Sou um perdedor. Deus vai me castigar. Estou doente e cansado da vida. Olha que interessante. Quer dizer, então, o Nioshi diz, como que pode ser isso, que eu crio a doença no corpo emocional? E quando eu pego uma doença, por exemplo, agora a gente viu a pandemia, que era passado pelo contato, de um para o outro. Como que eu posso pegar de uma pessoa que até a AIDS, essa doença tão mortal que pode ser passada de uma pessoa para outra? E aí ele diz, tudo começa no pensamento. E se a gente não estivesse pensando, ai, que medo de pegar, ou essas outras coisas, ou quando ele termina, estou doente e cansado da vida. Eu acredito que mesmo tirando a primeira parte aqui, estou doente, se a gente dizer, estou muito cansado dessa vida, a gente já se abriu então para se contaminar com aquela doença que vai ser passada por um outro. E ele continua. Os pensamentos são uma forma de energia muito sutil e, no entanto, extremamente poderosa. As palavras são menos sutis, menos densas. Os atos são mais densos do que ambos. Ato é energia, em densa forma física, em pesado movimento. Quando você pensa, diz e age de acordo com um conceito negativo como sou um perdedor, coloca em movimento uma enorme energia criativa. Não admira que pegue um resfriado. Isso é o mínimo que poderia ocorrer. Ou seja, Deus trazendo novamente ali a formulazinha, pensamento, palavra e ação. E aí ela diz que a ação é a mais densa, as palavras são menos sutis, menos densas, e os atos são mais densos do que o pensamento e a palavra. E aí se a gente diz sou um perdedor, a gente já coloca em movimento essa energia criativa, negativa, e aí o mínimo que pode acontecer é a gente contrair um resfriado. Se a gente estiver no meio de uma pandemia em que está todo mundo caindo com um vírus mortal, o que vai acontecer, não é? É muito difícil reverter os efeitos do pensamento negativo depois que assumem uma forma física. Não é impossível, mas é muito difícil. Exige um ato de fé extrema, uma fé extraordinária na força positiva do universo, que você a chame de Deus, deusa, força primária, causa primeira ou o que quer que seja. Ou seja, depois que a gente baixou toda a nossa guarda e acabou colocando essa energia criativa tão forte negativamente para agir na nossa vida, aí então tem que vir aquela fé inabalável em Deus, ou como quer que a gente chame então o Criador, aquele que está por trás de tudo, ali das marionetes. Não que eu acredite que nós sejamos marionetes, porque ele já disse, ele não interfere, ele deu o livre-arbítrio, mas é só uma forma assim figurativa de falar. Os curandeiros têm essa fé. É uma fé que se transforma em conhecimento absoluto. Eles sabem que você deve ser inteiro, completo e perfeito no momento atual. Esse conhecimento também é um pensamento muito poderoso. Tem o poder de mover montanhas, para não falar nas moléculas do seu corpo. É por esse motivo que os curandeiros podem curar frequentemente até mesmo à distância. E eu lembro que o professor Hélio Couto fala ali do Goldsmith, que ele fazia exatamente desse jeito, de acordo com ele. A pessoa ligava, assim, digamos, para ele à noite, falava, tem essa pessoa que está, assim, mal mesmo, está muito doente. Ele falava, pensa nele bem, e desligava, a pessoa já estava boa. Por quê? Porque ele tinha essa certeza, ele sabia que a gente deve ser inteiro, completo e perfeito no momento atual, e para ele não existia outra coisa. É por isso que ele é chamado então curandeiro. O pensamento não conhece distâncias, viaja pelo mundo e percorre o universo mais rápido do que você pode dizer a palavra. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. E foi assim naquela mesma hora, antes mesmo da sua frase ser terminada, tamanha era a fé do centurião. Ele trazendo ali então
O exemplo ali dado por aquele centurião que veio, acredito que dele que ele está falando, veio buscar Jesus Cristo. Ele falou assim, tá bom, eu vou lá ver a pessoa. Ele disse, não, dizer uma só palavra e o meu servo será curado. Ou seja, ele não tinha dúvida nenhuma, ele tinha certeza absoluta que aquela pessoa que estava ali, que Jesus Cristo tinha esse poder, ele acreditava. Então aquela coisa de conhecer, não precisa ter fé, eu não creio, eu conheço, eu sei, eu tenho certeza. E aí antes mesmo que a frase é terminada, a realidade já mudou. Contudo, todos vocês estão debilitados mentalmente. Sua mente está corroída por pensamentos negativos. Alguns deles lhes são impostos. Muitos vocês mesmos criam, fazem aparecer e depois se fixam neles durante horas, dias, semanas, meses, até mesmo anos. E se perguntam por que estão doentes. Olha, gente, super interessante então essa explicação de Deus de como é que a gente cria a nossa própria doença física. Se a gente tem pensamentos negativos e a gente fomenta eles ali dias, semanas, meses, até anos, como ele disse, ou até mais, acredito. Como é que a gente não pode não querer criar a doença, não é? É essa forma que a gente cria inconscientemente, então, as doenças. E para curar, basta a gente ter aquela consciência, certeza de que tem alguém no comando. E eu acredito também que seja isso da gente estar então consciente da nossa existência como seres infinitos divinos que somos, muito mais, e não seres espirituais, ou seja, nós somos seres espirituais e não seres humanos. Nós estamos fazendo uma temporada humana e com essa certeza a gente entende que é a gente que cria a nossa realidade. Se a gente quer criar saúde, nós temos que ter pensamentos saudáveis e positivos. Mas eu fico aqui nesse vídeo, eu volto com vocês com a continuidade desse capítulo, do 13º capítulo. E espero que, se você estiver gostando e quiser vir comigo para ver a continuidade, eu espero te encontrar no próximo vídeo. Então, e se você quiser, por favor, deixar o seu comentário, a sua curtida, e também entrar lá no meu canal para ver os outros livros que eu tenho lá, tem muitos outros, e se inscrever, eu também vou ficar super grata, super contente, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!